Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 25, versículo 25 até o 32. Na verdade, esse texto Deus me trouxe ele há um tempo para trás, realmente para trás, e a gente vem vivendo certas coisas, experimentando certas coisas ao longo desse tempo de provações, de dificuldade, de lutas, de pelejas, de guerras, que ele começou a fazer sentido. Eu e Tamires, a gente tem conversado bastante ultimamente sobre uma série de fatores. Às vezes a conversa não é tão agradável, né? Não é tão boa, tanto para mim quanto para ela, mas é Deus falando, Deus movendo, Deus impactando, Deus gerando muitas coisas. E esse texto começou a fazer sentido, porque a gente passa por determinados momentos na vida, todo mundo passa por determinados momentos na vida, aonde não é que a gente se perde, a gente se encontra perdido, mas quando está nas mãos de Deus, a gente não está perdido. A verdade é que a gente não está perdido. Mas como a zona de conforto, a gente sai da zona de conforto, então há uma tendência a se achar perdido. É isso que eu quero falar. E às vezes, no momento de angústia e de dificuldade, a gente questiona, principalmente eu, questiona, reclama, quer buscar entender certas coisas, e esse texto veio de encontro a essa minha condição, a essa minha necessidade. Eu normalmente preparo muita coisa para pregar, para ministrar, eu acordo cedo e fico ali. Hoje não fiz absolutamente nada, porque cheguei a uma conclusão para mim, relacionada a mim, sabe? E eu quero ler o texto e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Lamentações capítulo 3, versículo 25, que diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário ou melhor, deixa eu voltar aqui, versículo 28. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que fere, farte-se da afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Amém? Esse texto vai falar do momento de angústia, do dia de aflição. Algumas traduções vão trazer as palavras de maneira diferente, e eu queria tentar ler aqui numa tradução diferente para a gente entender. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Na verdade, a tradução está bem parecida até agora. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se da afronta. A tradução está igualzinha. Eu peguei uma Bíblia completamente diferente, mas a tradução está igual. A verdade disso tudo é que a gente vai chegando à conclusão de que Deus, ele tem o controle de absolutamente tudo na vida da gente, sabe? E eu cheguei num ponto em que, na verdade, eu olho a minha volta, sabe? Aonde eu tinha toda a segurança, eu tinha todo o contexto de vida pré-fabricado e organizado, e de repente isso sai debaixo da gente. E quando você perde o chão, sabe? Aí é meio tenso, porque a gente está acostumado a ter um lugar firme para pisar. E não entende que Jesus é a rocha.
Muitas vezes a gente fala, a gente ensina, a gente prega, a gente anuncia a verdade da palavra, mas não entende que a rocha é Jesus, sabe? E quando você é convidado a, não é pisar em Jesus, mas a pisar na rocha, a ter os teus pés firme na rocha, que é Jesus Cristo, pelo fato de você não ver a rocha, então às vezes você fica perdido, a gente se encontra perdido. Mas aí vem a palavra, vem a oração, vem a exortação, vem Deus falando através de pessoas que você talvez não imaginaria, sabe? Porque a ideia de ter conhecimento na palavra, a ideia de ter entendimento vai trazer uma segurança que na verdade ela se perde quando você tem que colocar aquilo à prova e você coloca aquela segurança que você tem à prova e ela não serve de nada. Porque para que serve o conhecimento quando na verdade você não se sente seguro? Para que serve o entendimento? Para que serve as experiências, talvez até mesmo as experiências que você passou, quando você aplica elas e elas não surtem efeito esperado, sabe? É aquele momento que a fé, ela precisa ser verdadeiramente o firme fundamento, que é o que a irmã Sidneia estava falando no início, em relação a confiar no Senhor, a necessidade de confiar plenamente no Senhor e entender que essa confiança, ela precisa se manter firme, independente do que você está vivendo, sabe? Então, olhando para isso, olhando para essa situação, eu comecei a ver, a me confrontar, sabe? E isso não tem muito tempo, porque é interessante, eu comecei a me confrontar, mas também fui confrontado por outras pessoas, entendeu? E nesse confronto, eu fui questionado sobre ser prepotente, ser arrogante, ser coisas que eu julguei não ser, mas que às vezes a gente acaba sendo, porque a confiança, quando não está em Deus, mas quando a confiança está naquilo que você é, naquilo que você entende, naquilo que você tem, sabe, segurança, que não é Deus, então essa segurança é sim arrogância e prepotência, entendeu? E Deus às vezes quer arrancar isso da gente. Então é muito interessante quando você começa a olhar a internet, olhar as coisas, olhar as pessoas, olhar sucesso de A, sucesso de B, sucesso daquilo, olhar para trás o sucesso que talvez você já teve e de repente quando Deus te tira daquilo tudo e Ele começa a trabalhar um outro processo, porque quando eu falo isso é assim, tem horas que a confiança, a segurança, a sabedoria, o conhecimento que a gente tem, nem aplicável é, sabe? Não é nem aplicável, não dá nem para aplicar. E isso, por que não dá para aplicar? Não dá para aplicar porque o momento é diferente, a situação é diferente, é hora de calar, é hora de sossegar, é hora de ficar de boca fechada, é hora de buscar um entendimento, é hora de reaprender. É isso que eu quero dizer. Às vezes a gente passa por momentos e situações da vida da gente que é hora de reaprender, sabe? E às vezes a gente não quer se assentar para ouvir e entender o que Deus está gerando naquele momento. O que Deus está gerando dentro do propósito que você tem que passar, e você precisa parar e buscar entender o que Deus está tentando extrair. Sabe, o que Ele quer retirar, o que Ele vai querer introduzir ou colocar na sua vida, o que você precisa aprender, o que eu estou falando de mim, na verdade. Então esse texto ele começou a fazer muito sentido para mim, porque assim, a necessidade de parar, a necessidade de ouvir, a necessidade de reaprender, a necessidade de recobrar, de reagrupar as forças, entendeu? Para poder prosseguir, sabe? E quando o entendimento que você tem não faz mais sentido, o que fazer? Entende? E aí eu volto em Jó. Toda segurança, porque Jó era quem intercedia pelos filhos quando ele imaginava, quando os filhos iam festejar, Jó imaginava, se eles pecarem, eu vou sacrificar por eles
mesmo não tendo certeza do que estava acontecendo. E eu acho intrigante, porque nas festas que os filhos faziam, Jó nunca estava. Porque talvez ele estava intercedendo pela vida dos filhos. E esse cara era íntegro, o próprio Deus vai dar testemunho dele. Mas é chegado um determinado momento que tudo aquilo que Jó tinha de segurança, além da parte física e natural ter sido retirada dele, agora o que ele tem de segurança não serve, porque o conselho de Jó é inútil. Entendeu? Então, o que fazer nessa hora? O que fazer? Eu acho interessante que é uma das frases que eu mais estou ouvindo e está me vindo à memória agora. Durante quase todo o dia do meu trabalho, uma pessoa vira para mim brincando e diz: e agora, o que fazer? E ele já me explicou o porquê dessa brincadeira. Ele já me explicou o porquê dessa brincadeira, o porquê dessa situação, sabe? E assim, na verdade a mensagem é outra. Agora é a ambulância. Vamos deixar. Na verdade, a história é outra. Porque a pessoa, com certeza, ela não tem o entendimento, a clareza do porquê, mas ela vira para mim e diz assim, quase sempre, e aí, pastor? E aí, lindão? O que fazer? E agora? O que fazer? Sabe? E agora isso está vindo à minha memória, porque é um questionamento real para mim. O que fazer? Quando a sua estrutura, a sua base, ela é retirada. E quando eu falo de estrutura e base, eu estou falando do que eu tinha de entendimento, do que eu tenho de entendimento relacionado ao querer do Senhor para a minminha vida. Agora eu não sei. Eu não estou falando de coisas naturais e humanas que eu possa ter, que eu possa não ter hoje. Porque o humano é passageiro, é natural, faz parte, entendeu? Do processo. Mas eu estou falando da segurança em Deus, da experiência em Deus que eu tinha, de tudo que eu tinha em Deus, de tudo que eu imaginava ter em Deus, e que agora Deus disse, agora eu não quero mais fazer assim, agora eu quero fazer diferente. E aí? O que fazer? Por isso que o texto nessa hora diz, o bom é ficar em silêncio. O bom é se calar. Tem uma tradução que ela vai dizer que na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da tristeza, na hora da dor, sofra calado. Fique calado. Aguarde com paciência e fique calado. Não fale. A ideia é não falar, quando na verdade você não sabe o que falar, sabe? E entender que Deus está no controle de tudo. Deus sempre está no controle de tudo. Deus sempre está guardando a nossa vida. Deus sempre está agindo de uma forma e de uma maneira sobrenatural em relação à nossa vida, não é verdade? E falar, aconselhar, dizer, ministrar, pregar, é fácil, gente. É fácil. É mais difícil viver. É mais difícil viver, colocar em prática, como o Cid falou, a palavra quando ela está na sua vida, porque quando você tem que dar um conselho para outra pessoa colocar a palavra em prática, sabe, é fácil, mas não é o que o Cid falou. O Cid disse, eu vivo a realidade da palavra, eu busco viver a realidade da palavra, não é isso? E isso não é fácil, isso é difícil. Então hoje eu estou experimentando essa realidade e o que eu estou falando não é um desabafo, sabe? Quem quer que seja, que está me ouvindo agora e quem quiser ouvir para o futuro, que seja um conselho, sabe? Que seja uma confissão, melhor dizendo, sabe? Então, é momento de parar, relacionado à autoconfiança, de parar, e eu estou dizendo para mim mesmo, sabe? Relacionado à minha experiência, de parar, e talvez você e muitas pessoas vivam essa realidade, de parar, sabe? Ir para o esconderijo do Altíssimo e ficar ali, quietinho, orando, buscando ao Senhor, buscando a direção de Deus, buscando o entendimento daquilo que Deus quer fazer, porque às vezes a gente entra nesse ativismo de querer estar à frente. Eu não estou falando que vou parar relacionado à igreja, não é isso, sabe? Mas é de parar nas convicções, de parar nos projetos naturais nossos, de parar naquilo que é. Tem hora que é bom parar de sonhar,
porque às vezes o seu sonho é nocivo para você, entende? E deixar Deus fazer, porque às vezes a gente tem um louvor que diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um olheiro, quebra minha vida e me faça... E aí, eu não vou conseguir, mas às vezes a gente não dá conta quando está cantando isso e Deus está querendo quebrar o vaso para fazer outro e você não aceita ser quebrado, sabe? Isso é ruim. E a verdade é essa. Então, se eu tiver que confessar, eu não vou confessar para vocês, eu vou confessar para Deus. Eu não quero ser quebrado. Eu não quero, porque dói. Eu não quero ser quebrado, porque é ruim. Eu não quero ser quebrado, porque a impressão que tem é que a gente vai voltar atrás e vai perder tempo. Mas a gente esquece que está na mão de Deus, sabe? Às vezes a gente esquece que Deus está fazendo, entende? Então, que Ele quebre, que Ele faça de novo, porque é independente isso. E eu comecei a lembrar de um corinho também que diz, a maioria dos corinhos que eu gosto e que eu conheço, a maioria das pessoas não gosta, sabe? Porque é diferente, sabe? Tem um corinho que diz assim: há uma diferença naquele que serve a Deus, ele não se apresenta, é Deus que diz quem ele é, conhece o seu lugar, pois foi bem instruído, sabe que o contrito Deus não desprezará. Ele não é vaso de ouro, pois a glória não é sua, vaso de prato o tempo vai lhe ofuscar, vaso de madeira o fogo não suportaria, vaso de barro hoje é o que eu vou lhe chamar, é matéria-prima tirada do chão, que eu abato, eu exalto na minha mão, boto no fogo novamente para queimar, mas quebro novamente se eu não gostar. E aí vai, sabe? Então assim, ser quebrado pelo Senhor é uma dádiva extraordinária, que na maioria das vezes a gente não quer, sabe? Mas é necessário. Então que Deus nos quebre, que Deus esmiúce, que Deus nos molde novamente, que Ele faça o que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, que Ele tire a nossa estrutura e que a gente aprenda a suportar o sofrimento estando em Deus, calado. Estando em Deus, eu só preciso ter segurança de que eu estou em Deus. Eu só preciso ter segurança de que Deus é quem está na frente. Eu só preciso ter segurança de que Deus está no controle, sabe? Porque se Deus está no controle, vai dar tudo certo, não é? Vai dar tudo certo. E não importa chorar, não importa. Deus tem o poder, Ele deu a vida, Ele pode tirar. Ele pode tirar e vai dar de novo, sabe? E isso é extraordinário, viver essa realidade. Eu também estávamos conversando hoje de manhã e ela começou a expor situações e falar comigo de coisas que ela viveu que ela não falou para ninguém. Até então ninguém sabia. E ela começou a falar comigo, e quando ela começou a falar, eu comecei a olhar e ver, nossa Deus, eu não escolhi uma pessoa à toa, sabe? Eu não escolhi uma pessoa sem experiência com Deus. Eu não escolhi uma pessoa fraca como eu, sabe? Que nunca viveu lutas reais como talvez hoje. E olhar para mim hoje no espelho, não entendam negativamente o que eu vou falar. Olhar para mim hoje no espelho é não ver nada, entendeu? É não ver absolutamente nada. É ver alguém que não tem valor algum se Deus não tiver misericórdia. E isso é para todo mundo. Isso é para todos nós. Alguém que não tem valor algum se Deus não tivesse derramado o sangue dele na cruz do Calvário para me resgatar. É não ter valor algum
se eu me pautar única e exclusivamente na minha confiança, naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho de estrutura, naquilo que eu dependo de estrutura, sabe? É não ter valor algum, mas é olhar para alguém sem valor que Cristo morreu por ele. É olhar para alguém sem valor que o Senhor diz: eu vou na frente, eu vou te guardar, eu vou te proteger, como o texto que foi lido no início aqui. É olhar para alguém sem valor que diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou com você, eu não te abandono, eu vou contigo, sabe? E isso é a melhor coisa que pode acontecer. Então talvez, se Deus quisesse que eu confessasse isso, tá aí. Essa é a verdade, que todo mundo possa chegar a esse entendimento diante do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 7 em diante: achegai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, não, achegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós, alguma coisa nesse sentido, não é? Eu sei que o texto vai falar que nós precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, e se Deus quer que eu fique nesse lugar, não importa quanto tempo, eu vou ficar. Eu quero estar nele, porque eu estou aprendendo, eu não estou sozinho, sabe? Eu não estou sozinho, eu não estou largado, eu estou na mão de Deus, sabe? E se Ele está amassando barro, que coisa boa, é sinal que tem esperança, sabe? Porque às vezes a gente pensa estar tão alinhado, e aí, eu estou falando da minha vida, sabe? A gente pensa estar alinhado, e se Deus está amassando, é porque não estava tão alinhado assim. É porque não estava tão dentro do padrão assim que Deus queria, sabe? Então deixa Deus amassar, deixa Deus fazer, deixa Deus cuidar, deixa Deus mover. E o que a gente precisa é orar, o que a gente precisa é avançar, o que a gente precisa é lutar, o que a gente precisa é não desistir, é permanecer, é entender que Deus está no controle, sabe? E eu pode até demorar, mas eu estou entendendo, e tá bom demais, sabe? É bom viver sendo cuidado, tratado e até mesmo amassado por Deus, entende? E isso não significa que eu tenha que viver, ou quem quer que seja, tenha que viver chorando, tenha que viver debaixo de lágrimas, tenha que viver debaixo de aflição, tenha que viver debaixo de dores e com uma cara derrotada, destruída. Na verdade é o oposto, não é? É ter visão, como o Sidney falou, é buscar visão, é buscar entendimento, é confiar, é olhar à frente, é olhar avante, porque enquanto há fôlego tem esperança, não é verdade? Enquanto está respirando tem esperança. É o que o texto diz para nós. Há uma esperança. E o bom é aguardar no Senhor com esperança. Então que Deus complete a obra dele na minha vida, que Deus complete a obra dele na sua vida, na nossa vida de um modo geral, que Deus venha fazer aquilo que apraz a Ele, independente de nós estarmos felizes momentaneamente ou não, sabe? Com aquilo que está acontecendo, porque muito do processo de Deus na nossa vida vai arrancar lágrimas, pode arrancar lágrimas, como muitos de nós choramos, como muitos de nós vivemos, mas o fim é a vontade de Deus, como também foi falado aqui no início. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele próprio vai dizer: eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra e não de mal, né? Para dar a cada um de nós o fim que nós mesmos desejamos. E eu acho extraordinário esse versículo, porque Deus não está falando do fim que Ele deseja para nós, Ele está dizendo o fim que vós mesmos desejais. É o fim que eu desejo, mas para eu desejar um fim que Deus vai fazer, sabe? Para eu desejar algo que Deus vai gerar na minha vida, a minha mente tem que estar alinhada com a vontade do Pai. E para que a minha, a sua, a nossa mente esteja alinhada com a vontade do Pai, muitas vezes Ele precisa amassar o barro. Então deixa amassar e está tudo bem. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar a obra na nossa vida como Ele quer.